Vamos entender melhor sobre a impulsividade? Esse vídeo é especialmente para aquelas pessoas que desejam aprender a lidar melhor com as emoções intensas, pois nós bem sabemos que quando surge essas emoções difíceis, como a raiva, numa intensidade muito elevada, acaba fazendo com que tenhamos atitudes mais impulsivas, não pensadas, o que traz inúmeros prejuízos para a nossa vida. Então, esse vídeo que eu elaborei aqui, o roteiro, ele foi fundamentado na terapia comportamental dialética, a DBT, que é justamente uma terapia que vem trazer bastante recursos, técnicas para ajudar as pessoas a melhor tolerar esse mal-estar emocional. Então, eu trouxe aqui técnicas que você vai poder entender e aplicar numa próxima situação que você se perceber com essas emoções muito fortes. Eu vou colocar aqui também na descrição do vídeo o nome do livro de onde eu tirei todas essas técnicas, inclusive eu recomendo a leitura para você justamente ter um repertório muito maior e melhor manejar as suas emoções. Então nós podemos entender, começando por aqui, que as emoções intensas, quando elas não são reguladas, elas frequentemente acabam levando as pessoas a adotarem estratégias que eu vou chamar de autodestrutivas. Por exemplo, a automutilação, que é super comum quando essas emoções estão muito intensas, as pessoas sentirem vontade de se machucar. As impulsividades, as compulsões, né? Não é à toa que muitas pessoas se queixam de fazer compras de uma forma compulsiva, ingerir alimentos, substâncias, bebidas alcoólicas. Então, tudo isso é o que eu considero como estratégias autodestrutivas a partir do momento que elas não ajudam. Essa dificuldade, ela está muito associada à falta de repertório que as pessoas não possuem. Então, para aumentar o teu repertório e que você tenha até mais recursos para saber lidar com isso, vamos começar com o que no livro eles nomeiam como técnicas de distração. Essas técnicas, elas vão fazer você parar de pensar temporariamente nessa dor. Esse é um dos objetivos dela, além de dar um tempo para que você encontre uma reação de enfrentamento adequado. É como se fosse ali uma pausa para todo aquele processo que acontece de uma forma muito forte. Entenda que é bem importante destacar que distração não é uma fuga, mas sim uma estratégia de curto prazo para poder você conseguir atravessar um momento de crise emocional sem se colocar em risco. Esse é o principal objetivo da distração. A primeira técnica é a técnica RAIA. RAIA é um acrônimo, onde R significa relaxar, A, avaliar, I, intenção e A, agir. Vamos conhecer cada uma dessas etapas para poder você aplicar de uma maneira bem satisfatória. Inclusive, ela é uma técnica que serve justamente para diminuir o agir na impulsividade. Quando a gente olha para o R, diante ali de uma situação problema, de algo estressante, a primeira coisa que você tem que procurar fazer é relaxar. E na prática, como é que seria isso? É importante que você pare o que você está fazendo, a situação está acontecendo, o problema está ocorrendo. Esse é o momento para você parar, respirar e buscar relaxar. Você pode até dar uns comandos para ti que sirva e associe esse processo de relaxamento, como por exemplo, você pode dizer até em voz alta, raia, para, relaxa. E para esse relaxamento acontecer, você pode até se afastar da situação, pois é justamente fazendo isso que você vai conseguir criar esse espaço de não reagir levado pela emoção intensa e forte, percebe? Quando nós vamos para o segundo momento, que é o de avaliar, é quando você tem a oportunidade de, após ter parado, ter saído de cena, começar a entender aquilo que está acontecendo. E você pode se perguntar, o que está acontecendo aqui? Quais são os fatos que realmente acabaram de acontecer? Né? Como é que eu estou me sentindo? Esse processo assim de avaliação te ajuda a se conectar um pouco mais com a tua razão. No terceiro momento, nós temos a intenção. Aqui é aquele momento em que você vai decidir o que fazer após ter parado, ter avaliado. Agora vem o poder da intenção. Aqui na intenção é importante você entender que você não precisa tomar uma decisão definitiva para resolver o problema, mas que você está começando a construir um possível caminho para sim ter mais claro aquilo que é o melhor a se fazer.
isso te ajuda a ir para o último momento, que é o do agir. E aqui no agir é quando você coloca em prática aquilo que você planejou, aquilo que você pensou ali na intenção. E isso te ajuda a seguir em frente de uma forma muito mais consciente. Percebe que essa primeira técnica, ela é muito direcionada para quando você está vivendo naquele momento específico essa situação estressante. Mas nós bem sabemos que tolerar esse mal-estar, essas emoções difíceis, podem acontecer quando você está ali no teu dia a dia, não está passando por nenhuma situação estressante, mas você não está legal, você está se sentindo muito triste, ou então você está com muita raiva. E aqui eu vou descrever outras técnicas de distração para você utilizar nesse momento que você se perceber com esse mal-estar emocional. Por exemplo, no livro eles recomendam a se distrair diante dos comportamentos autodestrutivos. Você está ali se sentindo muito mal emocionalmente e começa a vir aquela vontade de se machucar, de fazer algo com seu próprio corpo. Para você distrair-se desse comportamento autodestrutivo, você pode fazer exatamente o movimento contrário, que é o de cuidar do próprio corpo. Então, quando perceber que vem essa vontade, você pode parar, hidratar suas mãos, você pode tomar aquele banho reconfortante, fazer todo um movimento justamente contrário à sincera vontade, que no caso é de se machucar. Outra questão também que ele traz é distrair-se com atividades prazerosas. Diante desse mal-estar emocional, você pode escolher coisas, tarefas que você sempre fez e que sempre lhe fez muito bem. Como, por exemplo, ouvir uma música, parar, cozinhar algo que você gosta, praticar um esporte, começar a dançar, começar a desenhar. É até interessante você ter uma lista de atividades prazerosas, o livro sugere isso, que você possa consultar de uma forma bem consciente tudo aquilo que você pode fazer diante desse mal-estar emocional. Então, vale muito a pena ter essa lista pronta, eu recomendo também. Uma outra forma é distrair-se prestando atenção em outras pessoas. Você consegue quebrar esse processo de mal-estar, por exemplo, quando você liga para alguém para conversar, quando você visita um amigo, quando você participa de uma conversa, quando você volta literalmente a tua atenção para se conectar com pessoas que sempre lhe fizeram bem, que sempre foi muito prazeroso estar por perto. É uma excelente forma de você quebrar esse processo de mal-estar também. Diante desse fluxo de mal-estar emocional, é muito necessário você também utilizar a técnica de distrair os teus pensamentos. Nós sabemos que, diante desse cenário, é preciso ter estratégias até cognitivas para redirecionar todo esse fluxo mental que acontece dentro desse processo. E de uma forma muito prática, você pode parar quando sentir esse mal-estar e resolver um quebra-cabeça, assistir um documentário, ver um filme, ler um livro, aprender algo novo. Tudo isso faz com que esse fluxo mental seja quebrado de uma maneira muito imediata. Além disso, ele comenta também a importância de você distrair-se indo embora, que nada mais é você se retirar fisicamente de situações que aumentam essa intensidade emocional. Né? Por exemplo, se uma discussão está mais ficando calorosa, você pode dar ali uma volta no quarteirão. Isso ajuda até a baixar toda a ativação fisiológica que as emoções intensas acabam provocando no nosso corpo. Ele traz também no livro uma técnica do distrair-se contando. Eu acho super interessante e é realmente bem eficiente. É uma técnica numérica muito simples que ocupa o nosso cérebro e acaba fazendo com que diminua o foco no sofrimento. Por exemplo, contar de trás para frente, contar passos durante uma caminhada que você estiver dando, recitar, falar números pares ou ímpares. Tudo isso vai te ajudando nesse processo mesmo de distração. Então, ele fecha todo esse assunto trazendo para a gente um convite de cada pessoa, construir um plano de distração. Então, percebendo você as emoções muito fortes, todo aquele mal-estar, vale a pena você executar esse plano. É importante saber também que essas habilidades, elas não vão eliminar a emoção imediatamente, mas elas acabam ajudando a permitir, né, você a ganhar um tempo de reduzir os riscos.
ou seja, de diminuir esse processo da impulsividade. E aí ele traz uma frase que eu acho fantástico, que vale muito a pena você levar para a vida, que é: aprender a se distrair de uma forma saudável não é fugir da vida, mas sim é criar espaço para que a vida não seja destruída por uma emoção passageira. Então, se esse vídeo e essas técnicas foi útil para você e durante você assisti-lo você lembrou de alguém, compartilha, dá um like e seja muito bem-vindo ao canal, pois aqui a gente troca essas informações sempre com o objetivo maior de contribuir com a autonomia emocional de vocês. Então, obrigada por ter ficado até aqui e até o próximo vídeo.